enquanto vocês vão chegando, eu já vou entrando um pouquinho no assunto de hoje. Eu vou falar, primeiramente, sobre os nossos filhos, né? Como que eles vão ficar? Como que eles estão com toda essa história? Eu queria que vocês colocassem aqui para mim, no chat, como vocês estão se sentindo diante dessa situação. Estou arrumando aqui o ângulo da câmera. Como que vocês estão se sentindo com a situação do jeito que está? Coloquem aqui, por favor, no chat para eu saber como que vocês estão, quais são os sentimentos, né? Com tudo que você tem visto, ouvido, que chega para a gente a todo momento, por todos os lados. Qual é a sensação que você tem nesse momento, na atual situação do coronavírus? Muito medo, preocupação, angústia, ansiedade, sentindo tristeza. Leciane está tranquila, meu companheiro está surtando. A Zélia está apavorada, tensa, chorando, preocupada com a minha bebê e familiares. Naturalmente, estamos inseguras, nos sentindo vulnerável, impotentes, né? Então, eu gostaria de trabalhar esses sentimentos hoje aqui nessa live. Como que isso afeta os filhos nesse momento? Para quem já é minha aluna, já tem uma noção, mas para quem não é, vou falar que os filhos, eles são como uma antena parabólica, como uma esponja, a gente ouve falar disso, não é mito, é real. Acontece que não é só o que nós falamos ou o que elas ouvem que elas estão sentindo, elas sentem o que nós sentimos e também estão conectadas no nosso pensamento. Então, mesmo que a gente não fale na frente deles, mesmo que a gente não ligue a TV na frente deles, eles estão diretamente entrelaçados com o nosso campo cardíaco, que é o campo de vibração dos nossos sentimentos, e também com o nosso campo cerebral. Portanto, se vocês notarem que eles estão aí mais agitados, mais apegados, estão estressados, e obviamente, né, todos estão estressados, ansiosos, né, essa situação realmente é desconfortável para todo mundo, então eles vão estar mais, porque eles estão também mostrando aquilo que nós adultos estamos sentindo. Por isso que eles provavelmente aí a maioria deve estar com uma situação de impaciência, de irritação, aí os filhos fazem mais birra, estão mais chorosos, talvez estão mais grudados, quem tem filho pequeno, né, tem que fazer home office, não consegue, porque o filho não larga, não sai do colo, né, não quer ficar longe de jeito nenhum. Por quê? Tudo o que a mãe está sentindo e a tensão que existe, né, na vibração da casa, de medo, angústia, insegurança, ansiedade, o filho está sentindo. Então, ele está manifestando o medo, a insegurança, por isso que eles estão mais grudados e mais apegados. E aí, o que acontece? Quando nós estamos vivendo num ambiente em que nos sentimos inseguro, com medo, porque existe um risco, né? Estamos sob estresse, certo? Isso é um grande estresse emocional, porém, o fato de termos que ficar dentro de casa, sem a nossa liberdade, é mais um fator que se soma aí, né? Para que nós viremos aí, literalmente, um vulcão prestes a explodir. Só que o que acontece? Quando nós estamos numa situação assim, o nosso corpo começa, né, a produzir o hormônio da sobrevivência, que é o cortisol. O cortisol faz com que nós fiquemos alertas, né? E como nós não temos que sair para caçar, como antigamente, né? Na época dos dinossauros, na época das cavernas, a gente não tem onde gastar essa energia que o cortisol traz, porque ele prepara todo o organismo, a fisiologia do corpo, para lutar ou para fugir, para enfrentar, literalmente, um dinossauro ou um leão. Então, o fluxo sanguíneo, tá, do nosso corpo e do corpo dos filhos está deslocando para as extremidades, pernas e braços, nos preparando fisiologicamente para enfrentar uma batalha. Só que o risco que nós estamos enfrentando é invisível. Nós não vamos nos atracar com o coronavírus e, né, ter uma batalha física com eles. Nós não vamos sair correndo e nem nos debater com eles. Então, tudo que o nosso corpo está fazendo para garantir a nossa sobrevivência,
acaba que vira uma arma contra nós mesmos, porque nós não precisamos gastar, né, essa energia que o cortisol está nos dando, porque temos que ficar em casa, quietos, e as crianças também. Só que por conta do medo, e isso é um mecanismo biológico de sobrevivência, quando existia guerra, existia situação realmente de perigo, não que agora não seja, mas o nosso organismo fica produzindo em excesso, né, continuamente. Só que o que acontece quando a gente não utiliza isso? Começa a ter efeitos colaterais. E efeito colateral de cortisol em excesso é queda da imunidade, irritação, agitação, impaciência, e o estado de alerta impede o sono profundo e tranquilo, por isso acredito que muitos filhos aí estejam com um sono mais agitado do que o de costume, né? E estão irritadiços também, fazendo birra, manha, enfim, por conta de tudo isso. Também potencializa inflamações, então as ites, né? Rinite, sinusite, otite, tudo que é inflamação é potencializado pelo estresse. Então, às vezes, não tá com coronavírus, mas começa a tossir, começa a ter rinite, porque o estresse faz com que as inflamações venham à tona. É um potencializador também de alergias, tá? E se a gente passa muito tempo nesse estado de estresse, começa a prejudicar a capacidade neuronal de aprendizagem, porque o cortisol em excesso, ele literalmente mata neurônios. Ele prejudica imensamente, principalmente em bebês e crianças, porque a formação, né, o desenvolvimento neuronal está acontecendo numa velocidade enorme. E a presença do cortisol no organismo da criança ou do bebê faz com que os neurônios se desenvolvam com uma menor quantidade de ramificações. E isso vai fazer com que a capacidade de aprendizagem deles seja reduzida. A presença constante também de cortisol no organismo faz com que o cérebro se estruture de uma forma alerta e hipervigilante, o que, numa criança, vai repercutir como uma falta de concentração, uma dificuldade em ter foco, porque o estado de alerta por conta do medo você tem que ficar alerta, olhar para todos os lados, da onde que vem o risco. E o risco está em todos os lugares, não é verdade? Porque o coronavírus, a gente acaba ficando neurótico. Tá no ar, tá na maçaneta, tá no botão do elevador, tá no volante do carro, tá nas sacolinhas do supermercado. Então, como que a gente vai se defender de algo que está em todos os lugares e é invisível? Então, o nosso cérebro, ele está funcionando de forma super, hiper vigilante. E isso, numa criança, num bebê, vai ter consequências, porque ele vai funcionar, ele está aprendendo a funcionar dessa forma para a vida. Ah, Olivia, mas o cérebro é plástico, no futuro isso pode ser revertido. Sim e não, tá? Dependendo das terapias, a gente consegue agir, sim, em determinadas memórias, porém, você consegue desaprender coisas que foram muito marcantes para você? Você consegue esquecer um trauma? Você consegue desaprender a andar de bicicleta? Desaprender a falar português? Desaprender a dirigir? Não, porque são informações importantes para a gente, né? Então, o cérebro não vai simplesmente apagar essas informações. Portanto, o que está sendo vivido agora vai deixar marcas em todos nós. Porém, como podemos nos proteger, ou nos precaver, ou nos prevenir de consequências, principalmente nos filhos, né? Nesse sentido. Então, acompanhem comigo o meu raciocínio. Se o medo, ou a angústia, ou o pânico, a ansiedade, faz com que o meu corpo entenda que ele precisa sobreviver num ambiente de risco, de perigo, e com isso a gente estimula a produção dos hormônios de sobrevivência, cortisol, adrenalina, e isso em excesso e por um período constante é o que vai ser prejudicial, o que é que eu preciso fazer para o meu corpo e o corpo dos nossos filhos pararem de produzir esses hormônios? Quem consegue entender esse raciocínio? Coloca aqui no chat, por favor, se você consegue, se isso faz sentido para você. Então, para que
a gente pare, né, de produzir esses hormônios, a gente precisa parar de sentir medo, angústia, ansiedade, pânico, pavor. E como que a gente faz isso, Olivia? Como que eu vou deixar de sentir medo? Como que eu vou deixar de sentir ansiedade? Pois é, existem vários recursos para isso. Existem várias terapias para isso. Algumas estão impossíveis agora de a gente atender no sentido de ir receber por conta do recolhimento, né? De não poder ter contato físico. Então, nós temos que recorrer para terapias que são possíveis à distância. Algumas terapias são possíveis à distância, né? De forma online ou de forma eu vou falar automedicação, mas não no sentido de medicamento químico, né? Mas, por exemplo, minhas alunas que sabem já a terapia floral, todas podem já deveriam estar, aliás, montando as receitas para que você e seus filhos, toda a sua família, estejam mais calmos nesse momento. Então, se é para um medo muito grande, se é para pensamento repetitivo que não sai da mente, né? Se é para o nervoso, para a intolerância, eu não aceito essa situação, o que é que você precisa nesse momento, e seus filhos também. Então, a terapia floral é um ótimo recurso, porque até onde eu sei, as farmácias de manipulação continuarão atendendo de forma online, né? Recebendo receitas por WhatsApp, você vai lá, eles entregam por motoboy, ou você passa lá só para retirar. Então, é uma terapia que ainda é possível de ser feita, certo? Existem outras, né? Aromaterapia, Theta Healing, dá para fazer online. Existem vários e vários vídeos de meditação, mindfulness, de meditação para ansiedade, dentro do YouTube. Você vai ter que buscar recursos para sair desse medo, ok? Só que existe outra forma também, que eu vou fazer com vocês aqui daqui a pouquinho, tá bom? Na prática, ao vivo, para quem estiver disponível, tá bom? Então, fiquem aqui que vocês ainda vão entender muito além disso. Mas até aqui faz sentido para você, tá? Então, é preciso manter a calma. Outra coisa que vocês podem fazer, prática, parem de ficar assistindo televisão, parem de ficar abrindo tudo quanto é mensagem do WhatsApp e parem de ficar repassando mensagens que vão provocar mais medo e pânico, porque isso só vai piorar a situação. Todo mundo vai ficar doente, porque a gente está de quarentena há uma semana. Quando a gente ficar 30 dias ou mais, sabe lá Deus quanto tempo a gente vai ter que ficar, o nosso sistema imunológico vai ter uma queda muito grande. E aí a gente vai pegar outras coisas, que não o coronavírus necessariamente. Então, a gente precisa se cuidar emocionalmente nesse momento, porque a imunidade está diretamente relacionada ao estado emocional, ok? Não existe floral para imunidade. A imunidade está diretamente relacionada ao equilíbrio emocional. O que você precisa é buscar o seu equilíbrio emocional e não é fingir que não estou sentindo. Isso não adianta, porque a vibração continua no padrão baixo, né, negativo, e os filhos estão em ressonância, o corpo deles vai produzir os hormônios através do que nós estamos sentindo, ok? Então, chega de ver televisão. O que a gente precisa saber, a gente já sabe, que são as formas de prevenção. A gente já cansou de saber, já sabe de cor, então não precisa acompanhar todo dia quantos casos tem, o que sabe, o que está acontecendo no mundo. Proteja sua família e busque aquilo que vai te deixar calma e levar isso para os filhos. Os filhos estão tocando o terror dentro de casa porque os pais estão vibrando tensão, medo, angústia, estão todos alertas, ok? Dito tudo isso, né? Dito tudo isso, agora a gente pode aprofundar? Faz sentido para vocês? Ok, agora eu vou para um nível acima. Agora o bicho vai pegar. Vou falar agora um pouquinho, gente, sobre constelação familiar, mas é porque essa terapia, na verdade, é um fenômeno, tá? A constelação explica de um jeito tão mais profundo, inteligente e que faz sentido do que tudo que a gente ouviu falar por aí, na mídia principalmente.
Eu vou falar basicamente, tá, sobre a constelação, só para vocês entenderem, acompanharem aqui o raciocínio, e depois a gente vai fazer um exercício prático, onde não sou eu que vou falar as coisas, vocês que vão sentir, tá bom? Então, a constelação familiar é uma ferramenta que acessa as informações que estão num campo mórfico de qualquer ser humano, de qualquer sistema. E quando a gente fala em sistema, nós temos o nosso primeiro sistema, que é o sistema familiar. Esse sistema familiar, né, está dentro de nós através do nosso DNA, tá bom? E a constelação é uma ferramenta para a gente acessar as informações do campo que nós chamamos de morfogenético. Ah, Olivia, não estou entendendo nada. Ok, continua comigo, tá? A constelação, ela tem 3 leis que nós chamamos de ordens do amor ou leis sistêmicas. Essas leis, elas atuam na nossa vida, na vida de todos nós, de 100% dos seres humanos, de 100% dos animais, das plantas, de tudo o que há nesse mundo, tá? No planeta, no universo. Sabendo ou não, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, elas atuam sobre nós. Então, mesmo que você não saiba nada disso, você está constantemente agindo sob a influência dessas 3 leis. Uma é a lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer e fazer parte. Dentro da constelação familiar, não existe bom e mal, certo ou errado. Existe somente o amor. O único sentimento que existe. Quando Bert Hellinger, eu não quero entrar muito em teoria hoje, mas Bert Hellinger foi um alemão que descobriu este fenômeno e deu o nome de constelação familiar em alemão, porém, quando foi traduzido para o português, né, foi traduzido como constelação, mas na verdade significa representação, tá? Representação familiar. E ele percebeu esse fenômeno, que todos nós estamos agindo sob influência dessas leis. Então, pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Não importa o que eles fizeram, não fizeram, quem são, não são, todos, tá bom? A segunda lei é sobre a lei da hierarquia ou ordem. Cada um tem o seu lugar na hierarquia. Cada um tem o seu lugar certo e tudo o que existe no mundo tem uma ordem. Quem chegou antes sempre tem mais força. Quem chegou depois tem menos força. E assim, cada um tem o seu lugar. E o equilíbrio e a harmonia só é possível com cada um no seu devido lugar. A terceira lei é a lei do equilíbrio de troca. Todo relacionamento, qualquer relacionamento, só pode dar certo se existe um equilíbrio entre o dar e o receber, entre o tomar e o dar. Essa troca tem que estar bem equilibrada para que qualquer relacionamento sobreviva, tá ok? Só um parênteses, exceto em relacionamento entre pais e filhos, não há equilíbrio de troca. Os pais sempre vão dar e os filhos sempre só vão receber, ok? Então, eu abri esse parênteses, porque essa é uma informação importante. De resto, com todos, precisa ter o equilíbrio de troca. E aí nós temos, em primeiro lugar, o sistema familiar, que é a nossa família biológica, do nosso DNA. Só que nós pertencemos a vários sistemas no qual nós convivemos. Então, temos o sistema familiar, depois nós temos o sistema de amizades, ou do bairro, ou do prédio em que você mora, ou do condomínio em que você mora, do bairro em que você está. Depois temos o sistema da cidade ou município de São Paulo, ou da onde você está. Depois tem o estado, depois tem o país, depois tem o continente, e depois tem o sistema do mundo, do planeta Terra, de todos os habitantes, de tudo o que há neste planeta. Nós pertencemos a cada um desses sistemas. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona. Opa! Enroscou aqui uma cordinha no sistema, gente. Como funciona um sistema? Um sistema funciona desta forma. Cada pontinho laranja, se nós imaginarmos que é uma pessoa, tá? Cada pontinho laranja é uma pessoa, sempre que uma pessoa se move, mexe todas as demais. Isso acontece em todos os sistemas, na nossa família, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso prédio, tá? Nas nossas amizades, e assim por diante. Isso acontece também
a nível mundial, o planeta Terra. Então, o que acontece aqui no Brasil, então vamos supor que a gente está aqui no Brasil, deixa eu pegar aqui um pontinho, ó, no verde. Então, o que acontece aqui no Brasil, se o Brasil vai para dentro, vai para fora, mexe no mundo inteiro. E aí você vai falar assim, nossa, Lívia, que louco, imagina, você acha que euzinha aqui estou influenciando em alguém no mundo inteiro? Pois é, perceba que o que aconteceu lá na China, do outro lado do mundo, e o que as pessoas fizeram lá e que não tiveram, enfim, né, eles se movimentaram, saíram da China e chegaram nos países vizinhos e nos outros, e agora chegou aqui no Brasil. Então, o que aconteceu na China? Vamos supor que o primeiro infectado, né, pelo coronavírus, ele disseminou para outra pessoa, que viajou para não sei aonde, que viajou não sei para onde, que chegou no aeroporto de Guarulhos, ou enfim, de outro estado, e chegou até nós. E hoje nós estamos nessa situação em casa por conta do que alguém lá na China começou a propagar. Faz sentido para você como nós somos sistêmicos? Isso é o que essa palavra quer dizer. Nós somos seres sistêmicos, coletivos. Engana-se quem pensa que o que eu faço não impacta ninguém. Impacta no mundo inteiro, ok? Agora, eu vou falar um pouquinho mais. Quando, né, não existe um equilíbrio na natureza entre dar e o receber, dar e o tomar, essa relação vai ser compensada de alguma forma. Então, as leis sistêmicas, elas atuam de forma a compensar tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu, na verdade. Ou seja, tudo o que está acontecendo neste momento na sua vida, não só em relação ao coronavírus, tá? Qualquer outra questão, está certo. Certo no sentido de é o necessário para equilibrar o que está descompensado. Então, se a gente for pensar dessa forma, entenda que o coronavírus, ele vem como uma ferramenta para equilibrar algo que estava desequilibrado. O que o coronavírus faz, gente? Ele tem matado muitas pessoas, certo? Ele tem matado pessoas num volume maior do que um outro vírus, uma gripe, por exemplo, certo? Por isso que todo mundo está apavorado. Se esse vírus vem para causar estas mortes, e essas mortes são necessárias para equilibrar o sistema mundial, quando foi, né, ou o que ocorreu para que essas mortes sejam as necessárias para equilibrar o planeta? Vocês conseguem imaginar? E aí, não sei se vocês sabem, mas lá na China, né, existiu uma política de natalidade muito rigorosa, né, por conta da superpopulação. Então, eles teriam que restringir um filho por família, e principalmente, eles não era bem visto, assim, a chegada, né, de uma filha mulher, porque ela se reproduziria mais. Então, foram provocados muitos abortos. Aborto é uma vida que está sendo tirada de forma compulsória. Não foi um aborto natural, foram abortos provocados. Num país que tem não sei quantos bilhões de pessoas, imagina quantos abortos não foram provocados. Então, se mortes ocorreram lá atrás, isso é um desequilíbrio, porque esses bebês nasceriam e eles não tiveram direito a nascer, por conta de uma lei humana. Só que aborto provocado só ocorre na China? Não, ocorre no mundo inteiro, né? Tem alguns países em que o aborto é legal, alguns países da Europa o aborto é legalizado, alguns países da Ásia o aborto é legalizado, e nos países onde não é legalizado, existe do mesmo jeito. Talvez num volume um pouco menor, mas a diferença principal é que a mulher tem um sentimento diferente ao provocar um aborto num país em que ela é amparada pela lei e que ela está no direito dela de tirar aquela vida. Faz sentido para você? Então, existe uma força, né, de compensar o que aconteceu no passado através dessas mortes, mas não só pela morte em si,
mas tudo que nós estamos vivendo através, né, dessa pandemia, que é esse medo, esse recolhimento, e através do recolhimento, a gente tem que mudar toda a nossa forma de enxergar o mundo. O mundo chegou num limite, gente, em que se a gente não evoluir, a nossa espécie vai acabar, não agora, né? Daqui a talvez centenas de anos, quando nossos tataranetos nascerem. Porque a água potável, como vai ficar? E o alimento? Né? E os mares, a água doce, a terra, o ar. O que foi que nós fizemos até agora e que desequilibrou tanto o sistema do planeta Terra? Então, quem já está nesse meio holístico, que já tem uma consciência mais expandida, já está nesse processo de evolução, já sabia que algo nesse sentido iria acontecer, tá? Porque isso já vem sendo, essa mensagem já vem sendo enviada por essas leis. E isso, gente, o que eu tô falando tem nada a ver com religião, tá? Se alguém estiver pensando nisso, não tem nada a ver com religião. Constelação é um fenômeno, tá? Então, por que tá tendo tanta enchente no Brasil de forma catastrófica? Porque toda a água que nós retiramos do meio do caminho para construir cidades, né? Ele foi tirado. Agora ele precisa voltar. Houve um desequilíbrio. Então, tudo que nós fizemos com o ar, com o mar, com a terra, por que houve tanto, né? Tá tendo tanta queimada na Amazônia, na Austrália, de uma forma que parece para nós descompensada? Que o fogo é o símbolo da transmutação, né? Então, o planeta já está dando os sinais de que uma grande mudança precisa ocorrer para nós repensarmos a forma que nós vivemos, com o que nós fazemos, o que nós fizemos e fazemos com os recursos naturais. E não adianta a gente pegar e falar assim, Olivia, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você mora numa casinha que é feita de cimento, teve que se tirar uma graminha para você estar vivendo aí. Então, se você consome produtos feitos à base de petróleo, se você consome animais, e eu não sou vegana nem vegetariana, tá? Mas a forma como isso acontece em massa não é natural. Então, um vírus que vem, né, que não existia, e vem matar, acabar com os humanos, isso é uma consequência, porque às vezes esses vírus, eles viviam na natureza, né, eles eram parasitas, por exemplo, de outras plantas ou de algum outro animal, só que nós, homens, acabamos com a natureza, acabamos com os animais, então eles não têm mais o que, da onde sobreviver, e aí chega no humano. Por que será? Né? E aí, gente, todo sintoma físico, tá? E toda doença traz uma mensagem. Nada é por acaso. Se a gente for pensar, tá? Ampliando um pouco mais a consciência, essa doença surgiu na China, certo? Surgiu na China e se expandiu para o resto do mundo. O que nós, o mundo, fizemos com a China? Nos últimos, eu não sou boa de história não, mas nas últimas décadas, não sei se séculos, olha a situação que a gente está agora, confinado, sem liberdade de ir e vir. O que eu estou falando com o que nós fizemos com a China? A China é famosa por fabricar, né, todos os tipos de produtos imagináveis e inimagináveis a um preço, a um custo muito baixo. Então, os outros países costumam explorar a mão de obra chinesa a um custo baixíssimo e eles vivem em condições bem precárias, né? Praticamente como escravos de nós. Porque se eu tenho agora um celular, se eu tenho qualquer eletrônico, nem precisa ser eletrônico, mas qualquer uma caneta, alguém da China trabalhou a baixíssimo custo para que eu tivesse essa caneta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha essa caneta aqui, que linda. Comprei da China, no eBay, no AliExpress, não lembro mais. Então, alguém lá da China teve que trabalhar um baixíssimo custo para que eu tivesse essa caneta linda aqui no Brasil. E aí, essa doença sai da China, espalha pelo mundo e tira a liberdade, tranca todo mundo dentro de casa, como se nós fôssemos reféns.
Por que será? Onde está o desequilíbrio nesse relacionamento mundial com a China? Quando a gente quer manter o equilíbrio em relacionamentos, não é relacionamento só interpessoal, relacionamento a nível mundial. E não adianta eu continuar, gente, inconsciente. Ah, mas eu comprei essa caneta, eu paguei por ela. Isso é ser ignorante, no sentido de não ter uma consciência de que essa caneta só existe porque alguém lá da China se dispôs a trabalhar ganhando pouco. Então, percebe como essa relação está desequilibrada? Porque se existe uma outra empresa que produz a mesma caneta por um valor muito maior, que está pagando melhor seus produtores, né, seus parceiros, seus colaboradores, para produzir uma caneta, que se essa aqui fosse tipo uma Swarovski original, custaria o olho da cara. Eu não estou falando que, né, a Swarovski repassa tudo, mas assim, eles certamente têm uma remuneração melhor, ou não, né, porque eles podem estar utilizando também direto da China. Percebe como é desequilibrado o relacionamento? Então, não há equilíbrio de troca. Tá? Bom, dito tudo isso, eu ainda vou aprofundar, a gente vai fazer um exercício agora, para quem estiver disponível, de alma mesmo, de mente e coração abertos, para sentir na pele o que é que o coronavírus quer de você. Então, quem estiver disponível, sugiro que busque uma caneta e um bloco de papel, tá bom? Quem estiver aí já com a caneta, o bloco de papel, vamos fazer. Se não, dou um tempinho aí para vocês buscarem. Deixa eu só ver se eu falo mais alguma coisa agora. É isso. Então, vocês vão... Eu coloquei aqui, gente, no post-it, mas não precisa ter post-it, tá bom? Vocês podem escrever direto no papel. Vocês vão escrever coronavírus. Tá embaçado, né? Peraí. O foco da câmera aqui. Coronavírus. E abaixo vocês vão escrever eu. E quem não tiver post-it, não precisa ter, como eu falei, vocês vão simplesmente circular. Então, vocês escreveram no papel mesmo, tá? Direto, e vocês vão circular, assim. Só para separar um do outro, tá bom? Então, como eu não estou vendo vocês, não sei quem vai fazer, quem que não vai fazer, meu convite de coração é que você se dê essa chance de passar por essa experiência, que eu garanto que vai ser transformador. Ok? Ok. Isso daqui dentro da constelação nós chamamos de âncora, tá bom? E como eu falei, as informações do campo estão aqui, são invisíveis, mas estão aqui passando na nossa frente, assim como o sinal do Wi-Fi, da internet, da TV, do rádio, que está aqui, ó, passando informação e nós não estamos vendo, mas elas estão aqui. Se eu ligo um rádio, se eu ligo minha TV, se eu ligo um celular, eu consigo captar essas informações. Eu ouço a música, vejo o programa de TV, acesso um site. Faz sentido? Então, nós também temos a habilidade de nos conectar às informações que estão no campo do planeta. Simples, simples assim. Então, aqui, né, com a folhinha de vocês, eu vou conduzir esta dinâmica, tá? Vocês só precisam estar com presença. O que é presença? Não ter nenhuma distração agora, né? Estar com presença e centrados. Então, é só isso que precisa, tá bom? Quem puder, faça aí comigo. Nesse momento, eu peço que vocês descruzem braços e pernas, tá? Quem tiver com o braço e perna descruzada, descruzem. Fiquem numa posição confortável. E vão tomando uma respiração bem profunda. E vai trazendo toda a sua presença para o seu corpo. Sentindo as suas pernas. Sentindo o peso do seu corpo contra a cadeira, a poltrona, o sofá, aonde você estiver. Respirando e sentindo as suas costas contra algum apoio onde você está. Seus braços, ombros, pescoço. E vai soltando a tensão da sua cabeça, da sua testa,
do seu maxilar. E respirando, você vai relaxando. E agora, você vai com o seu dedo, tá? Pode ser 1, 2. Você vai tocar na âncora do eu, tá? Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. E você vai somente tocar na âncora do eu. E você vai me ouvir. E continue aí na âncora do eu, tá bom? Então, tocando na âncora do eu, vá respirando você. E nesse momento você vai percebendo como fica o seu corpo. Perceba se tem algum incômodo em algum lugar. Perceba principalmente quais são os seus sentimentos quando você toca nessa âncora do eu. E você vai visualizando o coronavírus à sua frente, desse lugar onde você está. E vá percebendo que sentimentos vêm em você quando você olha para o coronavírus bem na sua frente. Como fica o seu corpo? Que sensações você tem? E eu te convido agora a verbalizar, a dizer para o coronavírus: eu tenho medo de você. Tenho pânico de você. Eu me sinto impotente, vulnerável. Eu tenho medo que minha família adoeça. Eu tenho medo do que vai acontecer com o mundo, com o nosso país. Eu estou me sentindo presa. O que você está sentindo, verbalize para o coronavírus agora. E diga para ele: eu quero que você suma. Eu quero que você acabe logo. Eu quero que você desapareça e vá embora. Eu quero que você fique longe da minha família. E diga tudo o que você pensa sobre o coronavírus para ele, olhando bem fundo para o coronavírus à sua frente. E quando você tiver terminado, você pode sair desse lugar da âncora do eu e ali na folhinha de papel, eu te convido agora a entrar na âncora do coronavírus. Então, aí onde você está, vá tomando uma respiração, descruzando pernas e braços, encoste ali na âncora do coronavírus, respirando, vá sentindo como fica o seu corpo. Que sensações tem neste lugar? E talvez você tenha algum pensamento, algum sentimento. Respirando, vá percebendo qual é a intenção desse vírus. Vá percebendo a que ele está a serviço. Talvez você tenha algum insight, alguma sensação, talvez algum pensamento, talvez até alguma imagem. E vá percebendo o que o coronavírus precisa para melhorar.
o que ele precisa para acabar. E respirando, vá abrindo seus olhos e saindo desse lugar do coronavírus. E, novamente, você vai voltar para a âncora do eu, ok? Quem está fazendo isso pela primeira vez, dá uma batidinha no corpo, assim, ó, para sair dessa sensação do lugar do coronavírus. E nós vamos entrar agora novamente na âncora do eu, ok? Então, descruzando pernas e braços, respira fundo, vai colocando ali, então, tocando na âncora do eu. E respirando, vai olhando novamente para o coronavírus à sua frente. E eu te convido agora a dizer essas frases para ele. Você vai repetir o que eu vou dizer agora. Agora eu vejo você. Agora eu realmente vejo você. Você faz parte. Você também é um de nós. Você tem o direito de pertencer. E eu te dou um lugar no meu coração. E respira. E perceba como o seu corpo fica quando você diz isso para o coronavírus. Perceba que sensações e como você se sente agora diante dele. Vá respirando essa sensação, esse sentimento. E vá saindo do lugar, né, da sua âncora. E eu te convido agora a voltar na âncora do coronavírus. Ok? Então, você vai novamente entrando lá no lugar do coronavírus. E respirando. Perceba o que muda no seu corpo agora. O que mudou nesse lugar do coronavírus agora. Como é quando ele olha para você à sua frente? Como é quando ele olha para sua família à sua frente? Como o coronavírus se sente agora? E qual é o movimento que ele quer fazer depois de ouvir as suas frases? Respira e vá saindo desse lugar. E voltando aqui na sua âncora, novamente, rapidamente. Fechando os olhos, apenas diga para o coronavírus à sua frente. Agora eu digo sim. Sim, coronavírus. Sim.
Eu sinto muito por todos os nãos que eu te dei. E agora eu posso dar o meu sim. E perceba como o seu corpo fica e como você se sente quando você diz isso. E pode ir saindo desses lugares. Respira, bate no corpo. Eu gostaria que vocês compartilhassem aqui no chat comigo como foi essa experiência para vocês. Antes, né, o primeiro momento, quando vocês entraram na âncora do coronavírus, e depois, nesse segundo momento, depois de dizer as frases. Né? Vocês notaram alguma diferença? Mudou algo na âncora do coronavírus e em você agora? Se vocês puderem compartilhar, vai ser de extrema riqueza aqui para todos nós. Então, mandem aqui no chat como foi sentir isso na pele, né, nesse momento. Tá? A Joanelli está dizendo acolhimento. Sabrina, primeiro momento, dor na mão esquerda. A Renata, maravilhoso. E dar um lugar para ele foi incrível. A Flávia diz, me sinto mais aliviada. A Andressa, é fantástico, ficamos mais leves. Vanessa, inicialmente tensão, rigidez, depois alívio e acolhimento. A Aline, sensacional. Muitos bocejos de alívio. Sabrina, o coronavírus estava no alto como uma nave. A Márcia diz transformador. A Karine está dizendo confusão mental, tontura, necessidade de equilíbrio. A Ana Carolina, senti que ele sentiu paz, leveza, tranquila. Olha só, gente. Tá muito mais calma. Andressa, senti muito a glândula pineal, né? O que isso significa? Não sei. O que isso significa para você? Qual é a sensação que está no seu corpo? Seguir pelo seu corpo. Né? Mudou raiva, pesado, depois leve e acolhedor. Experiência muito forte. Quando entrei no coronavírus, chorei muito. Depois, no final, fiquei em paz. Também senti muita paz e unidade. Muita gratidão para quem está compartilhando. Não vou ler todos agora, mas já deu para a gente ter uma ideia de que, não sei se para 100% das pessoas, mas pelo menos para a maioria, houve uma diferença grande após incluirmos e dar o lugar de direito a este vírus. Porque ele simplesmente é um recurso das leis maiores, superiores, né, de algo que comanda toda a dinâmica do nosso planeta, que comanda os elementos da natureza, né, a nossa vida. Então, quando nós damos a ele um olhar de dignidade, com respeito e acolhimento, ele pode ir embora. Só que o que é que nós estamos fazendo? Repassando o medo, repassando o pânico através das mensagens no WhatsApp, compartilhando só histórias de pânico. E isso fortalece o vírus. Atenção, isso fortalece o vírus. Por quê? Porque dentro das leis sistêmicas, tudo aquilo que nós negamos e excluímos ganha mais força. Então, num movimento de compensação, quanto mais nós quisermos excluir, acabar, eliminar com o coronavírus, mais força ele vai ganhar. A mídia, né, está mostrando isso, de querer conter o vírus, de querer... Óbvio, gente, é óbvio que isso é o raciocínio lógico, mas não é esse o caminho. Quanto mais nós quisermos excluí-lo como se ele fosse o vilão da humanidade, mais força ele vai ganhar. Por isso que hoje eu fiz questão de trazer, né, de fazer essa live, e eu quero que vocês compartilhem, somente algumas pessoas vão conseguir assistir, tá? A maioria não vai conseguir, tá bom? E tá tudo bem, porque poucas pessoas são as que estão disponíveis para evoluir. Porém, gente,
Não sei se vocês sabem, mas há exatamente um século atrás aconteceu a gripe espanhola. A gripe espanhola, em 1918 até 1920, dizimou 5% da população mundial. E apesar de se chamar gripe espanhola, ela não começou na Espanha, ela começou nos Estados Unidos, mas ela disseminou para o mundo inteiro e matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. 1/4 do planeta estava com gripe espanhola. 1/4. Só que desses 1/4, né, do planeta, 5% vieram a falecer. Então, foi um movimento também do sistema de equilibrar o planeta, porque há muito tempo nós estamos devastando o planeta, tá? Se a gente não evoluir, tomar consciência de que nós somos responsáveis, todos somos um. O que aconteceu na China repercute aqui, dentro de nossa casa, porque nós não somos individuais, nós somos seres coletivos. E o que está acontecendo é um sinal claro de que a humanidade precisa despertar para uma nova forma de existir, junto com a natureza, sem só tomar da natureza. A gente precisa tomar uma consciência de tratar os recursos com mais respeito. E também existe uma mensagem de que os países precisam ter humildade, tá? A China foi muito explorada, mas ela também tem uma posição de superioridade, de se achar superior, né? Então, os relacionamentos mundiais estão todos descompensados, e isso vai ter um efeito na nossa casa, com os nossos filhos. E não importa se somos nós, se é o Trump, ele também está lá confinado, né? E quanto mais eu não gosto de acompanhar política não, gente, mas quanto mais ele excluir, mais força isso vai ganhar. O mesmo vale para o Brasil, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Agora há pouco, alguns minutos ou uma hora antes de eu entrar aqui para a live, eu recebi, né, no meu WhatsApp, uma constelação familiar conduzida pela Sophie Hellinger, que é a esposa, né, a viúva do Bert Hellinger. Ela constelou o coronavírus agora em fevereiro, e o movimento que se revelou lá foi de uma profundidade. Nossa, olha, eu fico arrepiada, eu tô sentindo ondas aqui de calafrio só de falar nisso, porque traz uma consciência tão grande. Eu falei, gente, por que é que isso está chegando para mim hoje? A Renata, que está aqui assistindo, ela me mandou também um áudio sobre uma outra constelação do coronavírus, que, pelo que eu entendi, foi feita no Brasil. E tudo hoje, né? Eu falei, gente, por que está chegando isso tudo agora? Porque eu já tinha marcado para falar com vocês, né? E eu sabia que eu seria uma ferramenta, um meio de trazer informação para expandir o olhar de vocês de alguma forma. Então, eu fiquei muito emocionada por tudo que o universo me trouxe hoje. E a Sophie Hellinger, nesse vídeo, ela fala assim, eu até anotei para falar com vocês. Ela fala assim, cada um contribui com a sua parte para a forma como as coisas continuam. Cada um contribui com a sua parte para a forma como as coisas continuam no mundo. Todos somos um. O que nós fazemos aqui vai repercutir no planeta inteiro, tá? Então, a gente acha que, né, fiz um aborto e não vai ter repercussão nenhuma. Repercute no mundo todo, porque todos estamos interligados, tá? Então, infelizmente, enfim, tudo existe, tem um porquê, mas com as leis, né, algumas coisas são mais fáceis que outras, e a gente, sem consciência, de forma cega, acaba seguindo e não entendendo o real significado da vida. Todos nós temos o direito de pertencer, e não é por acaso.
né? Então, o vírus, o coronavírus, né, o representante do coronavírus nesse vídeo, ele fala que ele se sentia como um professor dando uma lição para todos os países sem raiva. E que ele se sentia somente uma ferramenta. E que outras é a ferramenta do momento para ensinar lições para todos os países. Mas que em outro momento vai vir uma outra ferramenta. Se nós não tomarmos consciência. O planeta inteiro está fazendo um movimento para fazer uma limpeza de quem continua naquele pensamento, assim, ignorante. Ignorante, gente, eu não estou falando de estudo, de diploma, não, tá? Ignorante é de falta de consciência coletiva. Por que que estamos todos, do planeta inteiro, confinados em casa, sem liberdade? Nós tiramos a liberdade de quem? De uma vida que ia nascer e nós não queríamos que nascesse? Tiramos a liberdade do fluxo da água, colocando barreiras, colocando cimento por cima. Tiramos a liberdade da natureza crescer, né? Porque uma floresta, ela vai crescendo, crescendo, crescendo de tamanho, e a gente foi tirando. A liberdade de respirar um ar puro, porque tem tanta impureza no ar. Então, nós não somos imunes, não estamos sem responsabilidade, nós somos totalmente responsáveis por tudo. Enquanto a gente continuar nesse lugar de vítima, ai, coitada que nós somos, porque o vírus é do mal, e a humanidade vai acabar, e todos temos que combater, e eu não fiz nada para merecer isso. Fizemos sim. Tá? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu gostaria de falar hoje. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat o que vocês estão achando, o que vocês perceberam, como vocês estão se sentindo agora, né? Me ajuda muito, porque eu estou falando aqui para uma câmera, me ajuda muito se vocês me derem um feedback aqui no chat. E eu vou ensinar, por último, uma ferramenta super simples para que vocês se sintam mais tranquilas no momento em que estiver pegando aí a ansiedade. Tá? Deixa eu ver, falei disso. Ok. Falei tudo que eu gostaria de falar, dentro do que eu sei nesse momento. A Monique está falando, reflexão incrível, estou aliviada, mais consciente, agora estou mais tranquila. Kátia, chegou tarde, não tem problema, depois você dá uma olhadinha no replay. Você é muito iluminada, evoluída, nos ajuda a expandir a consciência. Nesse momento, tem muitos e muitos terapeutas no mundo, como nós também somos uma ferramenta, um recurso para levarmos mais consciência. Porque quem continuar, gente, a partir desta crise, quem continuar na ignorância que já falei, não tem nada a ver com estudo, tá bom? É de consciência. Quem continuar na ignorância vai sofrer muito. Porque depois dessa crise, quem não evoluir, não vai sobreviver. Não vai sobreviver nem emocionalmente, nem no trabalho, na profissão, a família, nem na saúde. Porque tudo o que está acontecendo vem como uma forma de nos ensinar o que é essencial, o que é básico. É nós pensarmos como nós funcionamos, como um sistema. Nós não somos únicos. Não adianta a gente ir lá. Gente, eu vi lá uma história. Vai lá no supermercado, compra todo o álcool gel para revender mais caro. Isso é um desequilíbrio já na família da pessoa, por isso que ela está agindo daquela forma para compensar isso, sabe? Mas tudo tem consequências, ok? Não existe
bom e mal, não existe punição. É simplesmente ação, reação, causa e consequência. O nosso sistema age de forma a sempre equilibrar. Só que o que está desequilibrado foram nossos ancestrais que fizeram, né? E nós continuamos fazendo. Então, nesse último século, desde a gripe espanhola, nós continuamos devastando, nós não aprendemos a lição. Então, agora vem o coronavírus. Só que se nós não aprendermos a lição, nossos bisnetos vão pagar as consequências novamente. Ok? Então, vou ensinar para vocês uma ferramenta muito simples mesmo, mais poderosa, do Axis. Axis é uma outra terapia. Eu não vou entrar agora aqui para falar muito, mas vocês talvez conheçam como barras de Axis. Barras de Axis é uma ferramenta dentro da consciência Axis, ok? Então, tem uma ferramentinha que é para a gente falar, né, verbalizar uma frase que nos ajuda a estar centradas e não enxergar o problema, mas sim enxergar a solução. E isso tem me ajudado muito, essa ferramenta. É muito simples. Eu sugiro que vocês anotem, tá bom? É uma frase que eu vou falar. Então, quando vocês estiverem tomadas pela preocupação, pela ansiedade, só enxergar o problema está gigante na sua frente, seja do coronavírus ou seja outro problema, vocês vão simplesmente falar a frase: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Ah, Olivia, não entendi nada, não fez sentido nenhum. Ótimo. Essa frase não é para ter sentido, é uma ferramenta, tá? Não é uma coisa lógica. É para você utilizar porque ela tem um poder de acalmar a sua mente, de você enxergar a solução e não ficar presa no problema. Então, quando você estiver muito ansiosa, com medo, tal, tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. E começa a falar essa frase, vocês vão ver como vocês vão mudar. Experimente, né? Se você puder, fala agora. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tá? Isso já me ajudou muito. Então, compartilho com vocês. Inclusive, vocês podem ensinar essa frase para os seus filhos, né, com mais idade. Meu filho de 4 anos, ele já sabe falar essa frase, né? Então, você pode ensinar, eles não precisam saber o significado. Quando tiver muito agitado, muito choroso, né, não consegue perceber outras coisas, você fala essa frase, ensina para os filhos, para se manter centrada e conseguir enxergar a solução. Ok? Renata, tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tá bom? A Jonela escreveu aqui exatamente isso, tá bom? Como tudo isso pode melhorar, Márcia Prado? Isso mesmo! Gratidão a todas. Foi muito especial para mim fazer essa live. Eu quero uma opinião. Eu fiquei muito em dúvida se eu compartilho, deixo essa live salva ou não. Porque eu sei que não é para todo mundo. E eu sei que as pessoas que estão aqui agora comigo ao vivo são as pessoas certas. Então, o que vocês acham? Eu deixo ou não deixo? Sabrina, preciso falar em voz alta? Não precisa. Se der, fala. Eu falo, tá? Fico falando assim, né? Murmurando, principalmente quando estou em público, né? Deixa salva, sim. Ok. Quem mais? Tem alguém que acha que eu não devo deixar? Ok. Então, ouvindo a voz do povo, eu vou deixar essa live. E vocês ficam agora também responsáveis por compartilhar e levar essa informação para mais pessoas. Parem de compartilhar notícias ruins. Compartilhem notícias boas, compartilhem meditações. No YouTube tem
e milhares de meditações para ansiedade, para medo, para pânico, para depressão. Procurem ferramentas. Quem já sabe a terapia floral, bora mandar manipular uma nova receita aí para esse momento. Vocês que são minhas alunas já sabem, né? Qualquer dúvida vocês me chamam, mas basicamente não tem receita pronta não. Cada uma vai montar o seu para aquilo que vocês precisam nesse momento, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou compartilhar depois esse link lá no nosso grupo, quem é minha aluna, quem não for, a qualquer momento, estão convidadas, são bem-vindas a participar de qualquer um dos meus programas, tá bom? E é isso, galera. Gratidão mesmo. Foi muito especial. Fiquei emocionada, estava tensa antes, porque eu falei, gente, é muita responsabilidade. Respirei, e me conectei e pedi para eu ser um meio para levar a mensagem que precisa ser levada nesse momento. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Respirem, que vai passar. Existe um porquê de tudo isso estar acontecendo. Tá bom? Existe um porquê e vai passar. E para que passe, nós precisamos dar o lugar de direito para o coronavírus. E nós podemos dizer sim a ele. Quanto mais sims ele tiver, mais rapidamente ele pode terminar este trabalho. Tá bom? Gratidão, desejo que todas fiquem bem. Boa noite. Tchau.